canal Moisés Silva, Poesias e Poemas. Para quem gosta de poesias, para quem gosta de literatura, de filosofia, de teologia, dentre outros assuntos, este é o canal. Para quem está assistindo este vídeo pela primeira vez, eu sempre oriento a ver o primeiro vídeo dessa série de vídeos sobre poetas de língua alemã, porque lá eu vou explicar de maneira mais sucinta sobre os porquês de eu estar fazendo essa coletânea de vídeos sobre poetas de língua alemã, que é uma das poesias mais belas que eu já vi até hoje. Para quem já está acompanhando esses vídeos desde o princípio, desde os primeiros vídeos, nós já estamos quase acabando essa série, pessoal, e estamos já nos poemas do Rainer Maria Rilke, poeta formidável, poeta alemão aí fabuloso, e é o que vocês irão comprovar a partir desses próximos poemas que eu irei vos recitar. Hoje nós temos algumas temáticas bem interessantes, poderia-se dizer um tanto que teológica e um tanto que mitológica, e eu acredito que os senhores irão gostar. Eu até tecerei alguns comentários mais abrangentes um pouco e utilizarei um outro material para complementar as minhas falas. O próximo poema de Rainer Maria Rilke, pessoal, se chama Canção do Anão, que diz assim: minha alma talvez seja boa e reta, mas meu coração, meu sangue envergado, tudo aquilo que me tem magoado, ela não pode carregar ereta, não possuindo jardim, não tendo pouso, ela pende do meu esqueleto anguloso, com um bater de asas apavorado. Das minhas mãos também não se faz mais nada. Vede só como estão atrofiadas, desajeitadas pulam, úmidas e pesadas. Como depois da chuva 2 sapos miúdos, e o resto que de mim existe é tudo gasto, velho e triste. Por que hesita Deus e ainda resiste a jogar no montouro isso tudo? Talvez por minha causa esteja irado, por esta boca, este rosto carrancudo, que muitas vezes já esteve preparado a ficar luminoso e claro no fundo, mas nada lhe foi mais aproximado do que talvez um cão grande e mudo, e os cães ignoram este lado. Tradução de Júlio Gorg. Então, um poema falando aí de animais, falando de Deus. É uma temática assim que em um primeiro momento parece não ter muito entrelaçamento, os temas parecem que acabam se divergindo, mas há que se fazer muitas considerações nesse sentido, principalmente num sentido reflexivo, de, por exemplo, a gente imaginar essa expressão, de que no último verso onde ele diz que e os cães ignoram este lado. Quer dizer, o que os cães ignoram? Será que os cães entendem alguma coisa? Quando, por exemplo, ele faz menção a Deus também sobre estar irado ou se importar com a face dele que está carrancuda. Então são coisas que a gente deve meditar com muito cuidado e prestar bastante atenção, principalmente no sentido teológico da coisa, ok, pessoal? O próximo poema se chama Torso Arcaico de Apolo. E aqui a gente vai adentrar numa temática mitológica. Eu achei muito belo esse poema quando eu li pela primeira vez. E eu vou tecer alguns comentários sobre este poema, que diz assim: não sabemos como era a cabeça que falta, de pupilas amadurecidas, porém o torso arde ainda como um candelabro e tem só que meio apagada a luz do olhar que salta e brilha. Se não fosse assim, a curva rara do peito não deslumbraria nem achar caminho poderia um sorriso e baixar de anca suave ao centro onde o sexo se alteara. Não fosse assim, seria essa estátua uma mera pedra, um desfigurado mármore, e nem já resplandecera mais como pele de fera. Seus limites não transporia desmedida,
como a estrela, pois ali ponto não há. Quem não te mire, força é mudares de vida. Tradução de Manuel Bandeira. Então, pessoal, aqui entra pelo menos umas duas das temáticas mais debatidas, mais estudadas, vamos dizer assim, ao longo da história, que é a questão da mitologia grega e a questão das esculturas, das estátuas, né? Eu tenho um livro aqui em casa, chama Grécia e Roma, de Susan Woodford, História da Arte da Universidade de Cambridge. Esse livro aqui é bem antigo, dessa autora. Ele é um livro que fala sobre a questão É um livro de 1982 que fala sobre a questão das artes, a questão, por exemplo, aí das estátuas, né, da forma como os gregos, os egípcios, os babilônios construíam suas estátuas, modelos. Então é muito interessante nesse sentido quando o texto, este belo poema do Rainer Maria Rilke, fala sobre a estátua de Apolo. Eu estou com dois textos aqui, pessoal. Um é da mitologia, o livro de ouro da mitologia, e o outro é as 100 melhores mitologias da mitologia grega, que fala sobre o surgimento do deus Apolo. Os senhores sabem perfeitamente que os gregos, eles criavam deuses, assim como os indianos, povos sumérios, babilônios, sempre criavam deuses. Então os gregos não eram diferentes. Geralmente, quando a gente lê alguns livros de mitologia, a gente observa que esses deuses geralmente era deuses, por exemplo, da chuva, deus do amor, às vezes para fazer comparação entre o homem e os deuses, as qualidades dos homens atribuídas aos deuses ou vice-versa. Então a mitologia grega ela tem essa peculiaridade. Nesse sentido, aqui no livro de ouro da mitologia tem uma fala bem interessante. Barulho ali na rua. Propaganda de mercado. Continuando então, após essa brusca interrupção obsoleta, vamos falar sobre, dando continuidade, dando seguimento à linha de pensamento que nos foi subtraída. Dando continuidade, pessoal, esse livro aqui que eu estou aqui no meu computador agora, em PDF, é o livro de ouro da mitologia, muito interessante, onde ele vai falar sobre o surgimento aí do deus Apolo, que diz assim: o lodo com que as águas do dilúvio recobriram a terra acarretou uma excessiva fertilidade que produziu enorme variedade de coisas, boas e más. Entre elas surgiu Piton, uma serpente enorme, terror do povo que se refugiou nas cavernas do Monte Parnaso. Então uma cobra que surgiu, que a gente conhece hoje como Piton, uma das maiores cobras, assim como a sucuri, jiboia, entre outras. Apolo matou-a com suas setas, armas que não usara antes senão contra fracos animais, como lebres, cabras, monteses e outras semelhantes. Para comemorar essa grande vitória, ele instituiu os jogos píticos, nos quais o vencedor nas provas de força, rapidez na carreira ou nas corridas de carro era coroado com uma grinalda de folhas de faia, pois o loureiro ainda não fora escolhido por Apolo como sua planta predileta. A famosa estátua de Apolo de Belvedere representa o deus depois de sua vitória sobre a serpente Piton. Byron assim alude ao fato no Childe Harold. Aí aqui tem um poema do Byron que eu não vou lê-lo. Byron foi um grande poeta, muito citado por grandes filósofos, mas eu não vou ler. Eu vou ler só a parte aqui de como surgiu o romance de Apolo com Daphne. Como os senhores que provavelmente conhecem mitologia grega melhor do que eu, sabem perfeitamente desse fato. Aí aqui vai dizer o seguinte: Daphne foi o primeiro amor de Apolo. Não surgiu por acaso, mas pela malícia de Cupido. Apolo viu o menino brincando com seu arco e suas setas, e estando ele próprio muito envaidecido com sua recente vitória sobre Piton, disse-lhe: que tens a fazer com armas mortíferas, menino insolente? Deixa-as para as mãos de quem delas sejam dignos. Vê a vitória que com elas alcancei, contra a vasta serpente que estendia o corpo venenoso, por grande extensão da planície. Contenta-te com tua rocha, que nasce atiça tua chama, como costuma-se dizer, mas
Não te atrevas a intrometer-te com minhas armas. O filho de Vênus ouviu essas palavras e retrucou: tuas setas podem ferir todas as outras coisas, Apolo, mas as minhas podem ferir-te. Assim dizendo, pôs-se de pé numa rocha de Parnaso e tirou da aljava duas setas diferentes, uma feita para atrair o amor, outra para afastá-lo. A primeira de ouro e tinha a ponta aguçada, a segunda de ponta rombuda era de chumbo. Com a seta de ponta de chumbo feriu a ninfa Dáfne, filha do rio Deus, Peneu, e com a de ouro feriu Apolo no coração. Então aqui a gente tem um pouco desse início dessa história epopeia, vamos dizer assim, uma grande epopeia, podemos dizer, de um amor talvez não correspondido, um amor machadiano, um amor proibido, que acaba acontecendo entre Apolo e Dáfne. Agora, nesse outro livro aí, das 100 melhores mitologia grega, temos uma narração. É bem interessante a forma como os autores escreveram esse livro, que seria Fraschini e Seganfredo, os autores. Os senhores sabem perfeitamente que as mitologias gregas, quando a gente pega vários livros, a gente vê que algumas divergem sobre alguma coisa, outras são iguais, mas geralmente falam sobre o mesmo assunto e não tem tanta discrepância. Então vamos observar aqui o diálogo deste livro das 100 melhores mitologias da história grega. É tudo verdade. Juno Latona está grávida do seu esposo Júpiter. Íris, a mensageira e confidente Juno fora quem descobrira a novidade, pois quero esta mulher bem longe de qualquer terra, compreendeu? Esbravejou Juno. Enciumada, bem longe de qualquer terra, bem longe de qualquer terra, pensou Íris. É um bocado longe. Latona, com o ventre dolorido, foi obrigada assim a percorrer o mundo todo, atravessando exausta lugares como o Quio, a Trácia, a Ática e Eubeia, as ilhas do mar Egeu, sem jamais receber abrigo de quem quer que fosse em lugar algum. E como se isso não bastasse, atrás dela ainda ia Piton, uma terrível serpente encarregada de devorar os seus filhos. Tá vendo? Como que tem essa diferença? Lá no outro livro, a Piton ela nasce do lodo. Aqui não, aqui ela já está numa espécie de perseguição atrás de Latona. Então vamos lá. E como isso não se bastasse, atrás dela ainda ia Piton, a terrível serpente encarregada de devorar os seus filhos. Sem dar um segundo de descanso, a pavorosa serpente empenhou-se na sua tarefa, sem nunca, entretanto, conseguir alcançar o seu objetivo maior. Assim, depois de muito vagar, Latona acabou por chegar à ilha de Ortígia, onde encontrou finalmente um abrigo. Ortígia era uma ilha flutuante, não estando fixa, portanto, em lugar algum, não fazendo parte da terra. Ali, durante 9 dias e 9 noites, Latona gemeu sobre o império da dor, mas Lícia, a deusa que preside os partos, soube dos sofrimentos atrozes pelos quais a pobre mãe passava e resolveu socorrê-la. O filho de Latona será o mais belo dos deuses, e para mim será uma honra excelsa presidir o seu nascimento, disse ela às amigas antes de partir. E assim foi. Depois de intenso sofrimento, Latona viu seus trabalhos duplamente recompensados. Seu ventre saíram não um, mas 2 filhos, um belo menino de nome Apolo e uma graciosa menina chamada Diana. Aí tem o dia e a noite em cada braço, disse Ilícia ternamente. Apolo de pele alva e louros cabelos. De fato, era a representação perfeita do sol e do dia, enquanto Diana, de cabelos negros caídos sobre um colo faiscante, representava a lua envolta pela noite. Então aqui, pessoal, nós temos esses 2 relatos sobre o surgimento aí do deus Apolo, como que se deu o seu romance com Dáfne, como isso começou. Então é um tema muito interessantíssimo a questão da mitologia. Eu gosto bastante de mitologia, não só a mitologia grega, como a mitologia céltica, romana, nórdica. Então, assim, é um tema bem vasto também para se pesquisar. No próximo vídeo, pessoal, nós iremos falar sobre o nascimento de Vênus, tá? Ou mais um tema de mitologia grega muito interessante. Eu vou continuar fazendo o uso desse material, desses 2 livros interessantes que eu tenho aqui sobre mitologia grega. Espero que os senhores tenham gostado desse vídeo e até o próximo, pessoal.